O problema número 5 é um problema de nível 2 e ele manda você fazer aqui um trajeto e ele pergunta qual é a distância entre o início e o fim. Distância em linha reta, não é essa distância aqui não. Se fosse essa distância seria 1 km mais 1 km mais 1 km, mas ele quer saber a distância em linha reta. Vamos ver aqui o enunciado. Uma pessoa anda 1 km em linha reta, depois gira 30 graus, aqui 30 graus, à sua direita e anda mais 1 km. Por fim, gira 90 graus à sua esquerda, 90 graus aqui, e anda mais 1 km. A figura abaixo ilustra o deslocamento. Está aqui. Qual a distância em quilômetro entre os pontos inicial e final desse deslocamento? Então, é um problema de que isso aqui? É de geometria plana. Você pode encarar isso aqui como geometria analítica, ou você pode pensar em geometria plana. Eu coloquei aqui como nível 2 para você fazer por geometria plana. Se quiser fazer por geometria analítica, pode fazer. Bom, para saber essa distância daqui até aqui, que seria isso, desse ponto inicial até o ponto final, você precisa saber quais foram os deslocamentos na horizontal e na vertical. Quer dizer, você tem que saber quanto que é o ΔX que ele andou ao todo e o ΔY que ele andou. E você vai descobrir o ΔX e o ΔY levando em conta esses deslocamentos aqui. Vamos ver primeiro o deslocamento no sentido X que ele fez. Olha aqui, vamos calcular o ΔX. Ele primeiro andou 1 km para a direita, então você teve um ΔX igual a 1. Depois ele girou aqui para a direita de 30 graus. E aí vai aparecer um negócio que eu já falei aqui nos vídeos, que tem um determinado triângulo famosíssimo que aparece toda hora nas provas, né? É esse triângulo aqui, ó. É o triângulo que tem ângulos 30, 60, 90. Esse triângulo aparece toda hora porque ele é fácil de você fazer as contas. E aqui tem o triângulo 30, 60, 90. Olha aqui, ó. Se a gente pegar esse vértice do ângulo reto e traçar aqui uma vertical, vamos ter aqui um ângulo reto. E vai ficar um triângulo 30, 60, 90. Qual é a relação entre os lados de um triângulo 30, 60, 90? É essa relação aqui. Se você chamar o cateto menor de x, quanto vai valer a hipotenusa? A hipotenusa vale 2x e o cateto maior vale x raiz de 3. Tem que saber isso aqui porque cai em todas as provas. Eu não vou demonstrar aqui não, que eu já fiz um vídeo demonstrando e além do mais, provavelmente você sabe isso, né? Se não sabe, tem que estudar porque esse triângulo aparece em todas as provas. Aliás, nessa questão aqui, tem 2 triângulos desse, porque esse outro triângulo aqui, que eu não desenhei ainda, ele também é um triângulo 30, 60, 90. Tá, então a gente olhando para esse triângulo, o que que a gente tem? A gente tem que a hipotenusa desse triângulo é 1 km. Então, quanto que vale o cateto menor? Qual é a conta que você faz sabendo a hipotenusa para encontrar o cateto menor? É só você dividir por 2, né? O cateto oposto a 30 graus vale a metade da hipotenusa. Então, essa medida aqui vale meio quilômetro. Esse pedacinho aqui, eu vou chamar de 1/2. Mas o que eu quero saber não é isso não. Eu quero saber no momento quanto é que vale essa medida. Eu estou calculando o ΔX. Então eu estou preocupado com deslocamentos no sentido X. Eu quero saber quanto é que vale isso aqui. Quer dizer, é o cateto maior. Qual é a conta que você faz para saber o cateto maior? Você pega o cateto menor e multiplica por raiz de 3. Então, olha aqui, esse cateto menor é meio quilômetro. Para saber esse cateto maior, é só você pegar isso aqui e multiplicar pela raiz de 3, que nem aqui. Então, isso aqui vai ficar 1/2 vezes raiz de 3. Então, esse pedaço aqui, esse deslocamento é raiz de 3 sobre 2. Então, você vai somar aqui esse deslocamento
que é raiz de 3 sobre 2. E agora vai aparecer aqui outro triângulo 30, 60, 90. Porque olha só, se aqui é 30 e aqui é 90, quer dizer que esse pedaço aqui é 60. 60 graus. Aí ele deu um giro de 90 graus para a esquerda. Nesse caso, você vai formar outro triângulo do tipo 30, 60, 90. Porque olha aqui, se ele girou 90 graus para a esquerda e esse pedaço aqui é 60 graus, quer dizer que esse pedaço aqui é 30 graus. Vou botar aqui 30 graus. Então, se aqui é 30 graus, agora eu vou fechar um outro triângulo 30, 60, 90. Olha aqui. Eu vou prolongar isso aqui. Aqui eu vou traçar uma reta horizontal. E aí a gente formou um triângulo que tem aqui. Ele é um triângulo retângulo, porque eu tenho aqui uma vertical e uma horizontal que eu tracei. Aqui é 90, aqui é 30 graus. Então esse ângulo aqui vale 60 graus. Então esse triângulo aqui é um outro triângulo do tipo 30, 60, 90. Certo? Triângulo 30, 60, 90. Ele só está em outra posição, né? Mas olha só, ele é igualzinho a esse aqui, porque ele tem a mesma hipotenusa, valendo 1 km. Então, os catetos deles são iguais aos catetos desse aqui. Quer dizer, o cateto menor vale meio quilômetro, olha aqui, ó, esse pedaço, vale meio quilômetro. E esse cateto maior vale raiz de 3 sobre 2. Tá. Então, eu estou calculando aqui, por enquanto, o ΔX. Eu já cheguei até aqui. Agora eu tenho que somar esse pedaço aqui, meio quilômetro. Então, eu vou somar com meio. Isso tudo foi para calcular o ΔX. Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai ficar... Aqui vai por 2, vai ficar 2 mais 1, 3. Vai ficar 3 mais raiz de 3 sobre 2. Então, o ΔX é 3 mais raiz de 3 sobre 2. Tem que fazer a mesma coisa com o ΔY. E eu já tenho os valores que eu preciso para calcular o ΔY. Olha aqui, o ΔY vai ser o seguinte, nesse trajeto daqui até aqui, ele primeiro não teve ΔY algum, né? Ele andou para a direita, então ele continuou com o mesmo Y, não andou nem para cima nem para baixo. Mas aí quando ele fez esse trajeto aqui, ele teve um ΔY igual a quanto? Meio. Aqui, ó, ΔY é igual a meio. Só que é meio aqui para baixo, né? Então vamos chamar de menos meio. É meio no sentido negativo. E depois, ele quando fez esse trajeto, ele andou um ΔX para cima, quer dizer, positivo, com qual valor? Raiz de 3 sobre 2. É esse cateto maior aqui desse triângulo. Então, mais raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ficar, então, raiz de 3 menos 1 sobre 2. Raiz de 3 menos 1 sobre 2. Então, o ΔY é isso aqui, raiz de 3 menos 1 sobre 2. E agora, a gente tem que descobrir quanto é que vale isso aqui. O deslocamento em linha reta entre o ponto inicial e o ponto final. O que que a gente vai fazer aqui? Teorema de Pitágoras nesse triângulo. Nós temos aqui um triângulo retângulo que tem um cateto valendo isso e outro cateto valendo isso. Então, teorema de Pitágoras. Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar meio em evidência e eu vou trabalhar só com os numeradores. No final, vou dividir por 2, tá? Não pode esquecer. Então, imagina um triângulo que tem esses catetos aqui. Um cateto valendo 3 mais raiz de 3 e um cateto valendo raiz de 3 menos 1. Quanto é a hipotenusa desse triângulo aqui? Fazendo Pitágoras, né? Eu vou elevar ao quadrado os dois, vou somar e vou tirar a raiz de tudo. Então, essa distância D aqui tem que dividir por 2 no final, não esquece, hein? Vai ser a raiz quadrada disso aqui ao quadrado. Isso aqui ao quadrado vai ficar 9 mais 3 mais 6 raiz de 3. Isso aqui é o quadrado do primeiro. E o quadrado do segundo vai ficar 3 mais 1 menos 2 raiz de 3. Tudo isso aqui dentro do radical. Botei aqui para baixo porque aqui estava exprimido, tá? Quanto é que vai dar essa conta? Isso aqui vai ficar raiz quadrada. Aqui a gente tem 9 mais 3, 12. 12 mais 4, 16.
16. E aqui a gente tem 6 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, vai ficar 4 raiz de 3. Calma aí que não acabou. Vou chamar aqui de D. Esse D não é o D aqui ainda não. Eu vou ter que dividir por 2 no final, não esquece. Olha só, o D vai ser raiz quadrada disso aqui. Raiz quadrada de 16 mais 4 raiz de 3. Isso aqui é um radical duplo, né? Eu falei que era uma questão de radical duplo. Mas vou dar uma boa notícia para vocês. Você não tem que usar nada de radical duplo para terminar de resolver isso aqui, porque as respostas já estão com o radical duplo indicado. Você não vai ter que simplificar essa expressão. Pode deixar ela assim. Agora, você pode colocar 4 em evidência aqui, né? Você colocar 4 em evidência, raiz quadrada de 4 vezes 4 mais raiz de 3. E aí esse 4 aqui sai do radical. Vai ficar 2 raiz de 4 mais raiz de 3. Agora, não esquece que essa distância aqui, eu vou chamar essa distância aqui de x, tá? Essa distância x, eu fiz com todo mundo aqui sem o denominador, agora eu coloco de volta o denominador. Quer dizer, eu vou fazer a metade disso. Então, a metade disso, esse 2 vai sumir. Vai ficar, então, raiz de 4 mais raiz de 3. Você pode fazer isso. Você não precisa levar em conta aquele denominador que está ali, só para a tua expressão ficar mais complicada. Trabalha com essa expressão aqui sem ser fração. Fica mais simples um pouco, né? E no final você coloca de volta o fator meio que você tinha tirado. Então tá aqui. Essa distância é a raiz quadrada de 4 mais raiz de 3. Olha aqui, ó. Raiz quadrada de 4 mais raiz de 3. Resposta correta. Letra A de alfa.